História da Bíblia que desapareceram misteriosamente. Melquisedeque. Melquisedeque era um sacerdote e o rei de Salém. Ele era uma figura tão importante que até Abraão lhe pagou dízimo. Vale ressaltar que o dízimo aqui é como se fosse presentes no dia de hoje, e não como os pastores fazem aí arrecadando dinheiro mensalmente. Mas quem era esse homem realmente? Melquisedeque é descrito em Hebreus 7 como um homem sem pai ou mãe, sem início de dias ou fim de vida, assemelhando-se ao Filho de Deus. Será que Melquisedeque poderia ter sido uma espécie de protótipo de Jesus? Melquisedeque no Salmo 110, Deus diz a Jesus: Você é um sacerdote para sempre, na ordem de Melquisedeque, o que prova a importância desta figura bíblica. O motivo para ele desaparecer do livro sagrado, no entanto, é desconhecido até os dias de hoje. A estranha maldição de Cã. Gênesis capítulo 9, versículo 20 ao 27 diz que Noé uma vez desmaiou bêbado, nu e em sua tenda. Seu filho Cã chamou seus irmãos e então cobriu o corpo do pai. Quando Noé acordou, ele amaldiçoou os descendentes de Canaã para se tornar escravos. Quem é Canaã? Você pergunta. Ele é filho de Cã, neto de Noé. O que ele fez para ser amaldiçoado não fica muito claro no que está escrito na Bíblia. A triste repercussão dessa maldição é que ela foi citada por várias culturas para justificar a escravidão. O burro falante. Números capítulo 22, versículo 21 ao 39, conta a história de Balaão, que estava cavalgando num burro, quando o animal parou depois de notar um anjo na estrada. Balaão bateu no burro 2 vezes para fazê-lo se mover, porém sem sucesso. Depois da terceira vez que Balaão bateu no animal, Deus dá ao burro o poder da fala. Eles então se envolvem em uma conversa, mas o cerne da questão é que em nenhum lugar da Bíblia é mencionado que o burro perdeu a capacidade de falar. Terra de Nod. A história de Abel e Caim é uma das mais populares da Bíblia. Deus prefere a oferenda de Abel. Caim fica com ciúmes e mata o irmão. Então o que acontece com Caim? Bem, Deus o manda para a terra de Nod, onde ele então começa uma família e constrói uma cidade. Mas não há mais menção nenhuma desta terra misteriosa. Alguns estudiosos acreditam que a palavra Nod foi usada como metáfora, pois suas origens significam vagar ou exílio. Era basicamente uma maneira de Deus mandar Caim para o exílio. Mas, novamente, isso é apenas uma hipótese. Os Nefilins. Gênesis capítulo 6 diz que os Nefilins eram filhos dos filhos de Deus e filhas de humanos, e era basicamente um novo ser. Alguns dizem que os filhos de Deus eram anjos. Eles também foram descritos como gigantes em algumas versões da Bíblia, mas o que aconteceu com eles? Lembra-se do grande dilúvio e da história da Arca de Noé? Acredita-se que nenhuma criatura fora da arca sobreviveria ao evento apocalíptico, exceto talvez os Nefilins. Número capítulo 13, do versículo 32 e 33 fala sobre uma terra que os israelitas exploraram e parece que essas criaturas a habitaram. Todas as pessoas que vimos lá são de grande tamanho. Vimos os Nefilins lá, os descendentes de Anak vêm dos Nefilins. Nós parecíamos gafanhoto aos nossos próprios olhos, assim também eram aos seus olhos. Alguns estudiosos acreditam que há uma menção indireta a eles, novamente, em Ezequiel 32, capítulo 32, versículo 27, mas é apenas uma interpretação. Este é um ponto mais longe que a história vai na Bíblia. Bruxas. Em termo bíblico, bruxas são ruins, certo? Em Levítico capítulo 19, versículo 31 diz: Não se volte para mendigos ou procure espiritualistas, pois você será contaminado por eles. Eu sou o Senhor, seu Deus. Regra bem simples, certo?
No entanto, Saul, rei de Israel, consultou uma bruxa que convocou o espírito do juiz profeta Samuel e recebeu uma profecia bem precisa, mas lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao 21, a bruxaria é mais uma vez condenada. Zípora. A esposa de Moisés, Zípora, é mencionada na Bíblia 4 vezes, mas nós realmente não sabemos muito sobre o que ela era, além de que ela era talvez um cuxite, ou seja, uma africana. Cuxi era uma grande área na África, que incluía os modernos Sudão e Etiópia. Um casamento interracial teria sido algo bem marcante naquela época. Embora alguns estudiosos teorizem que Zípora tenha sido chamada de Cushite por ser diferente e muito bonita. A luta. Em Gênesis capítulo 32, do versículo 22 ao 32, descreve uma luta épica entre Jacó e um homem, que acabou por ser o próprio Deus. Até o amanhecer, Deus então machucou o quadril de Jacó e ele mancou para sempre. E outra coisa interessante que está no trecho da Bíblia menciona: portanto, até hoje, os israelitas não comem o tendão preso ao soquete do quadril, porque a tomada do quadril de Jacó foi tocada perto do tendão, ressuscitando dos mortos. No Velho Testamento há alguns casos em que as pessoas são ressuscitadas dos mortos, mas isso muda no Novo Testamento, onde apenas Jesus Cristo é capaz de fazer isso, bem, exceto desta vez, como descrito no livro de Atos, capítulo 20, do 7 ao 12. O apóstolo de Jesus, Paulo, estava pregando há horas e um jovem chamado Eutico pegou no sono profundo. Ele então caiu no chão do terceiro andar e foi levantado morto. Felizmente Paulo estava lá, então ele o trouxe de volta dos mortos, assim sem mais nem menos. Quem foi Bartolomeu? Bartolomeu foi um dos 12 apóstolos de Jesus. Ele fazia parte do círculo interno de Messias, mas além do seu nome, nada mais sobre ele é descrito na Bíblia. Gog e Magog. Gog, um indivíduo, e Magog, uma terra, só são mencionados na Bíblia 2 vezes, mas eles parecem ser muito importantes. Em Ezequiel 38, somos apresentados a Gog, da terra de Magog, e príncipe-chefe de Meseque e Tubal. Gog eventualmente ataca Israel. Em seguida, nos capítulos 19, versículo 11 até o capítulo 21, versículo 8 do livro de Apocalipse, fazem referência a Gog e Magog. Quando os 1000 anos acabarem, Satanás será libertado de sua prisão e sairá para enganar as nações nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, e reuni-los para a batalha. Monstros do caos ou dinossauros. Em Jó capítulo 40, versículo 14 ao 24, Deus descreve o bimonte como uma criatura grande, forte e musculosa. Tem membros como barras de ferro e se alimenta de grama como um boi. E então em Jó capítulo 41, Deus se gaba de sua outra criação semelhante, um monstro marinho cuspidor de fogo chamado Leviatã. Será que os dois poderiam ter sido dinossauros? Então é isso, galera. O que vocês acharam do vídeo? Cachorro? Que cachorro? Não sou cachorro, não.